Ano novo, os mesmos velhos problemas. O mundo não está apenas em chamas, está jogando mais lenha na fogueira. No episódio de hoje do The Infographics Show, vou mostrar exatamente por que 2026 será o pior ano de todos. Janeiro Job, lidando com a ressaca das festas, rola o feed do Facebook e vê a notícia. Explosão destrói oleoduto russo de exportação. Como em 2022 dutos explodiram sob o Mar Báltico, afetando o fornecimento de gás russo à Europa. Moscou culpa sabotadores ocidentais, enquanto autoridades do Ocidente sugerem operações de bandeira falsa da Rússia para provocar conflito regional. Jó reflete por alguns minutos sobre o que pode ser verdade e decide ouvir os especialistas. Ele assiste ao noticiário, onde comentaristas aprovados pelo Pentágono, citando fontes misteriosas das agências de inteligência, repetem os mesmos argumentos. E então ele vai para o YouTube em busca do que promete ser a verdadeira verdade. Ou pelo menos é isso que a miniatura assustadora prometia. Em vez disso, ele fica com aquela sensação moderna e familiar de que o mundo está desmoronando e que alguém em algum lugar não está nos contando toda a verdade. Isso dura cerca de 2 minutos, até ele abrir a carta da companhia de energia informando que a conta de aquecimento dele significa: está na hora de considerar a venda de órgãos no mercado negro. Com a Europa buscando energia, os Estados Unidos da América, pressionados a apoiar a OTAN, enviam grandes carregamentos de gás natural para fora. Em 48 horas, preços de aquecimento e eletricidade nos Estados Unidos da América triplicam, o maior aumento já registrado. Investidores de empresas de energia celebraram lucros recordes inesperados, mas para americanos como Job, isso é ruim e ocorre no pior momento. Meteorologistas estão alertando que a tão prevista ruptura do vórtice polar chegou, trazendo o que será o janeiro mais frio em décadas. Milhões de americanos, incluindo Job, já estão afundando em uma crise de acessibilidade. Gás, mantimentos, de ovos ao aluguel continuam caros, apesar de anos de promessas políticas de tornar a vida acessível. No último inverno, pesquisas mostraram que 25% dos americanos não podiam aquecer suas casas, mas entre os de baixa renda, esse número chegava a 57%. Isso inclui Jó, cuja casa lembra um iglu abandonado. Políticos culpam outro partido, não aprovam projetos de alívio, ninguém assume responsabilidade e as pessoas passam frio enquanto discutem a inutilidade dos políticos. Pensa Jó, pelo menos a televisão faz sua casa parecer mais aconchegante. A Rússia chama a explosão de ato de guerra, acusando o Ocidente de sabotagem econômica para prolongar o conflito na Ucrânia, justamente quando as negociações de paz pareciam promissoras. Algumas pessoas culpam a Rússia, outras culpam os Estados Unidos da América. Jó simplesmente não sabe em qual história confiar. Ele faz parte dos 72% dos americanos que não confiam na mídia. Então, em quem confiar para ouvir a verdade? As coisas pioram. A OTAN convoca uma cúpula de emergência. Comentaristas disseram que o mundo está mais perto de uma guerra mundial desde a crise dos mísseis de Cuba. Belicistas vêm afirmando que 2027 seria o ano em que Rússia e China possivelmente se tornariam o novo eixo. Agora parece que pode acontecer antes. É como se os anos 1930 voltassem, mas Jó não sabe quem são os vilões. Mas ele quase tem certeza de algo. Quem vai morrer só está feliz por ser como a maioria dos antigos colegas. Acima do peso e diabético, o armário do banheiro dele está cheio de remédios para ansiedade, depressão e algumas crises de paranoia. 5 minutos depois, ele acha um artigo. O Congresso avança para reinstaurar o serviço militar obrigatório com o subtítulo preocupante. O Pentágono vai reduzir exigências para a primeira eleição, devido a preocupações de segurança nacional. Loubar pensa: trabalho? Isso é comigo, esse papo de fim do mundo é estressante. Ele assiste a um vídeo no TikTok de um escorpião e uma centopeia lutando até a morte. Em fevereiro, a União Europeia afirma que a Europa necessita de uma defesa forte. Todas as nações devem reservar orçamento para gastar muito com aquisição militar para responder a uma possível agressão russa. Empresas de armamentos dos Estados Unidos da América ampliam produção para suprir nova demanda. Os Estados Unidos estão divididos por isolacionistas que querem o país fora dos problemas europeus, enquanto a outra metade pede a eliminação da ameaça autoritária do outro lado do oceano. Sobre o trabalho, eles só desejam um lar aconchegante e voltar a comprar morangos, se possível. A guerra ocupa espaço nos jornais e tempo na televisão. Outra história, o escândalo de Jeffrey Epstein,
está sendo empurrado para as páginas do fundo. O escândalo continua. Ano passado, Job viu notícias dos e-mails de Epstein e resolveu investigar por si mesmo. Desde então, sempre que Job vê um político na televisão, ele se pergunta se estão mentindo, e não está sozinho. Só 33% dos americanos em 2025 achavam que o governo agia por eles. Agora é menos ainda. Impulsionado em parte pelos documentos de Epstein, recém-divulgados e censurados, o aumento do ceticismo contra o governo pode virar tumultos em massa. A Casa Branca promete divulgar mais arquivos em breve. Jó não aguenta e decide se automedicar abrindo um pacote de Cheetos. Jó, de março, tem apenas 25 anos, mas já perdeu 3 amigos da escola, 2 caras e uma garota. Tomaram comprimidos falsificados de Oxycontin e não voltaram. Em 2026, mortes por overdose nos Estados Unidos da América estão fora de controle. Em 2025, eram cerca de 90 mil abaixo dos picos de 2021 a 2023, que ficaram em torno de 110 mil. Ainda bem mais alto do que nas décadas de 1980 e 1990, Job acha que a guerra às drogas não vai bem. Apesar das prisões de alto perfil e de dezenas de bilhões investidos em esforços de combate ao tráfico, a demanda por drogas em 2026 nunca foi tão alta. Job não usa drogas pesadas, mas se usasse, seria mais fácil conseguir do que comprar um Big Mac em 2025. Os Estados Unidos da América explodiram alguns barcos de drogas, o que rendeu boas manchetes, mas os cartéis, como sempre, se adaptaram, abrindo novas rotas e adotando inovações. Eles começaram a financiar químicos clandestinos, oferecendo grandes recompensas por descobertas e compostos sintéticos. Em 2026, um opioide sintético hiperpotente chamado Droga X invadiu as ruas americanas. Quase indetectável, barato e centenas de vezes mais forte que o fentanil. Causa insuficiência respiratória grave em minutos. Narcan não funciona, as emergências lotam, os corpos se acumulam e quando um traficante é preso, outro assume. Job assiste aos políticos em coletivas de imprensa na televisão, repetindo promessas de décadas para erradicar o mal que assola as ruas americanas. Enquanto isso, ativistas exigem reformas abrangentes, descriminalização, políticas de tratamento em primeiro lugar e regulamentação, mas nada muda. Em 2025, 45% dos americanos na pesquisa Gallup disseram que os Estados Unidos da América avançavam na guerra, quase o dobro anterior. Quem imaginava isso em 2023? Em 2026, porém, os americanos reconhecem que as drogas vieram para ficar. No fim do mês, Jó recebe uma ligação. Billy, colega de trabalho no Red Lobster, morreu após usar cocaína com droga X. Em abril de 2025, americanos foram alertados sobre robôs tomando empregos. Acontece que, embora dezenas de milhares de empregos tenham sido perdidos para a inteligência artificial, a força de trabalho não entrou em colapso. A maioria das pessoas simplesmente se adaptou, aprendendo a trabalhar com a inteligência artificial, em vez de ser substituída por ela. Job se define como inovador em marketing nas redes sociais. Sua única realização de verdade foi ajudar um amigo a vender uma bicicleta roubada no marketplace do Facebook. Com inteligência artificial, o currículo dele parece dizer que é um gênio. Quase tudo é ficção, mas impressiona. Job não está entre os 54% dos americanos com alfabetização até a 6ª série, mas também não é um gênio. Mesmo assim, ele pensa, quem precisa ler e escrever com o chat GPT? Mas o problema da inteligência artificial é bem mais profundo. Em 2026, as pessoas estão se afogando em lixo otimizado por algoritmos e preguiça de inteligência artificial projetados para prender a atenção e manter a dopamina alta. Os feeds de Job viram um pântano de deepfakes e seios virtuais para mantê-lo rolando. Ele se odiava por isso, mas simplesmente não conseguia parar. Os dados mostravam milhões consumindo conteúdo que prejudica a mente, incapazes de focar em mais do que poucas linhas de texto ou assistir 5 segundos de vídeo sem explosões ou estímulos de dopamina. Isso já causava efeito catastrófico no quociente de inteligência e no pensamento crítico. Desde que Jó começou a usar isso para praticamente tudo, ele tem que admitir que está começando a se sentir bem mais burro. Quanto mais pessoas usavam inteligência artificial para escrever, pensar, calcular e criar, mais isso ocorria. O cérebro deixou de exercitar músculos com lobos frontais menos ativos e memória reduzida, segundo ressonância magnética. As pessoas não estavam apenas ficando preguiçosas,
Elas estavam se autossabotando, prejudicando a própria inteligência. Em 2026, críticos começaram a afirmar que Aristóteles estava certo. As pessoas precisam lutar, ser desafiadas, explorar para prosperar como seres humanos e se sentirem realizadas. Os atalhos da inteligência artificial estavam tornando os americanos não apenas mais burros, mas também mais infelizes, em uma nação que rapidamente se transformava em um país de digitadores de prompts. No fim de 2026, especialistas alertaram: estamos virando meio drones, meio consumidores programados por algoritmos. Caminhamos como sonâmbulos para um novo mundo e trabalho. Ele não terminou o artigo. Um deepfake de leopardo atacando alguém no mercado apareceu no feed dele. Pode falar comigo. Jó brincou com seu médico após consultá-lo por tonturas. O médico não estava brincando ao lembrar Jó que as mortes em excesso nos Estados Unidos da América aumentaram 1,5 milhão nos últimos anos. Mais jovens americanos do que nunca têm doenças cardíacas e câncer, afirmou o médico. Entre 2024 e 2025, quase 10% dos americanos relataram já ter tido câncer, contra 7% há 15 anos. É a mesma coisa com ataques cardíacos. Mais pessoas com menos de 40 anos têm ataques cardíacos do que antes, mesmo com apenas 11% fumantes contra 40% nos anos 1960. Jó pergunta ao médico por quê e a resposta é que ninguém sabe. Estudo de 2025 aponta que ultraprocessados nos Estados Unidos da América causam muitos danos, mas há outros fatores envolvidos. Talvez o fato de tantas pessoas relatarem sentir-se sozinhas seja importante, e isso inclui Jó, que está começando a pensar como é lá fora. É um campo minado de ads que gera ansiedade. A expectativa de vida nos Estados Unidos já estava diminuindo, mas em 2026 novos estudos dizem que está muito pior do que se pensava anteriormente. Especialmente se você mora onde o Job mora. Estatisticamente, ele está condenado. Job é freelancer online e, como 64 milhões de americanos, não tem seguro de saúde. A palestra que ele teve com o médico sobre pressão alta e dieta custará 850 quando ele voltar para casa. Ele lê que os Estados Unidos da América têm os piores índices de saúde entre países desenvolvidos, apesar de gastarem mais que todos os outros. Os comprimidos que ele comprou custam ao menos 5 vezes mais que no Canadá. Job apoia a economia de livre mercado, mas acha errado pagar centenas de dólares por alguns comprimidos. O coração de Junho Job certamente pulou algumas batidas a mais em junho, quando ele foi para a cidade. Em 2025 havia cerca de 770 mil sem teto. Em 2026, com a crise de combustível e habitação, esse número cresceu muito. Então, lá estava Junho Job, cuidando da própria vida, quando um homem sem teto, que se dizia Jesus Cristo, carregando hastes de barraca torcidas em forma de uma cruz improvisada, correu até ele na rua e o acusou de ser um dos demônios de Satanás. Ele não é contra os sem-teto, mas acha que os acampamentos estão fora de controle em sua cidade. O número de pessoas em situação de rua nos Estados Unidos da América cresceu muito nos últimos 30 anos, e especialistas alertam que deve piorar. É um testemunho do trabalho dele ter seu próprio lugar, mas já está 2 meses atrasado no aluguel. Ele está na mesma situação que 121 milhões de americanos, extremamente sobrecarregados com custos, que gastam mais de 50% do salário só com aluguel. Esse também é um ano de calor intenso e tensões nas ruas. 2025 teve bons índices de homicídio, mas 2026 não foi tão positivo. Jó acredita que muitos pequenos assaltos e furtos em julho não estão sendo registrados, pois departamentos de polícia nos Estados Unidos da América fazem greve por baixos salários e riscos maiores. Pessoas vão às ruas protestar por vários motivos nos Estados Unidos da América, mas acabam confrontando os grupos ativistas errados. Em 2025 houve mais protestos que em décadas, mas em 2026 foram ainda mais. Cerca de 35% da população foi às ruas. Isso é ruim para os Estados Unidos da América, pois metade do mundo vê a Copa e torcedores registram o caos. Ativistas anti-guerra protestam contra grandes vendas de armas para a Europa, enquanto Anti-Immigration and Customs Enforcement entram em confronto com anti-imigração. Torcedores ingleses de futebol descrevem a violência como um comportamento horrível. Jó prefere ficar em casa e esperar para ver o que acontece. Mas a polícia aparece na porta dele, dizendo que seu rosto foi identificado em um protesto que terminou em violência. Depois de uma ida à delegacia, ele recebe um pedido de desculpas. Foi um falso positivo no final das contas.
As autoridades dos Estados Unidos da América estão testando uma nova tecnologia de reconhecimento facial, reforçada por inteligência artificial, que não apenas identifica rostos, mas também prevê onde haverá tumultos. A polícia, justificando a violência, usa programas da Palantir para criar relatórios sobre minorias e aplicar policiamento preditivo, indicando onde crimes podem ocorrer. Todos são suspeitos. Jó pega seu caderno, o livro de Jó, onde lista preocupações, e ao lado do número 17 anota: Estado de vigilância em agosto. Com o avanço da inteligência artificial generativa, qualquer um com um laptop conseguia criar vídeos deepfake realistas. O governo demorou para regulamentar, em parte porque a corrida armamentista de inteligência artificial com a China deixava os legisladores apavorados com a ideia de desacelerar a inovação. Jó pensou que não seria afetado e não anotou no caderno. Como 1 em cada 4 homens americanos com menos de 30 anos, Jó era solitário. Ele integrava os 10% de homens americanos de 22 a 34 anos que ainda eram virgens, ante 4% 10 anos antes. Ele é um cara legal, claro, mas mesmo com a inteligência artificial, reescrevendo seu perfil de namoro, sua biografia e a combinação de fotos, não estão exatamente impressionando as mulheres. Ele achava que morreria virgem até conhecer Débora, uma cirurgiã australiana de 29 anos, que o escolheu entre milhões. Obviamente, ele era especial. Eles se deram bem instantaneamente, criando uma conexão por causa do amor que ambos tinham pela natureza. Não era totalmente verdade para João, mas como maconha cresce na natureza, conta. Em semanas, passaram de videochamadas para encontros presenciais, ao menos para João. Parecia bom demais para ser verdade, e era. Débora estava sem acesso ao dinheiro e precisava de ajuda para comprar uma passagem para os Estados Unidos da América. João ajudou imediatamente. Ele pegou dinheiro com os pais, gastou suas economias e cartões de crédito. Depois surgiram problemas com o visto e uma promessa de investimento em imóvel. Ela queria que ela e Jó se estabelecessem, mas surgiu outra emergência. Quando tudo terminou, Jó já havia enviado 60 mil, quase tudo emprestado. Débora, ou Debs, como Jó a chamava, se foi. Débora, na verdade, era um nigeriano, segundo o FBI contou a Jó. Esse cara estava usando um software avançado de deepfake para se transformar ao vivo, de um garoto magro com a cabeça raspada em uma deusa digna de Hollywood. Jó recebeu outra mensagem: pague 10 mil ou vazaremos o vídeo íntimo. Jó recusou e o nigeriano cumpriu a ameaça. Agora amigos, pais, colegas e milhares de desconhecidos já sabem o que Jó faz sozinho em casa. O que é praticamente sempre, especialmente agora que a polícia disse a Jó que ele não está sozinho. Os crimes de deepfake explodiram. Foram produzidos 500 mil vídeos deepfake em 2023, 8 milhões em 2025 e as projeções apontam para 150 milhões até o final de 2026. Isso significa mais golpes, mais chantagem, assédio, desinformação. 2026 foi o ano em que a verdade e a dignidade de Job morreram. Em setembro, na transição do verão para o outono, Job está doente, falido, endividado, humilhado, assustado, solitário e cada vez mais burro. A cada minuto, ele pergunta ao ChatGPT o que deve fazer e ele responde: "Você tem uma corda?" Bem pesado vindo de uma máquina, não é? Aquele Job talvez tenha se apaixonado. Sim, ele é um dos milhões que foram acometidos pela psicose da inteligência artificial. As coisas podem piorar. Outubro, Job sempre foi um lutador, mas está começando a perder a esperança. Ele pesquisou na internet e viu que não está sozinho. A partir de 2000, os Estados Unidos da América viram crescer mortes por desespero, drogas, álcool e automutilação, afetando até 2013 principalmente homens brancos de meia idade sem diploma universitário. Após 2013, homens negros de meia idade sem diploma se igualaram e atingiram o pico em 2022. Ativistas relataram que mais de 1 milhão de pessoas, incluindo mulheres, morreram assim. Isso superou o total de americanos mortos em todas as guerras dos Estados Unidos da América no século XX em apenas 17 anos. Pior ainda, os números não caíram e hoje envolvem mais jovens. Como muitos da geração Z, Jó bebe menos que gerações anteriores. Mas o desespero, isso ele tem de sobra. Ele se encaixa em quase todos os critérios do grupo mais desesperado. Sem diploma, baixa renda, vida isolada, em uma área de pobreza generalizada.
Ele não quer virar uma estatística, um dos números crescentes de pessoas, em sua maioria homens, muitos pobres, que decidem que simplesmente não querem mais viver. Infelizmente, esses números só aumentam e já bateram recordes. E em 2026, tudo indica que será mais um ano de recordes. Job precisa de boas notícias pelo menos uma vez. Em novembro, Job acorda com a manchete: América sob ataque. Ele lê sobre um blackout iniciado sem aviso, quando redes elétricas, bancos, tráfego aéreo e telecomunicações falharam ao mesmo tempo. Em Nova York e Califórnia, metrôs pararam. Emergência ficou sem comunicação e Wall Street teve negociações interrompidas. Supermercados esvaziaram rapidamente, com multidões disputando papel higiênico e balas Jolly Rancher. A Guarda Nacional foi chamada após saques e incêndios se espalharem. Autoridades federais inicialmente atribuíram a culpa a um ataque cibernético coordenado da China ou Rússia, chamando-o de Pearl Harbor digital. Analistas depois disseram que a catástrofe foi causada por uma falha emergente, não por uma nação hostil, gerada dentro de vários sistemas comerciais de inteligência artificial, aqueles que controlam cadeia de suprimentos, logística, roteamento de energia e detecção de fraudes bancárias. A interação imprevisível dos algoritmos gerou códigos automodificáveis que se espalharam por redes críticas e desligaram sistemas de controle antes da resposta dos engenheiros. Especialistas chamaram isso de efeito colateral da automação excessiva. Na verdade, Jó não sabe o que isso significa, mas acha que é coisa de exterminador do futuro. Dezembro. O governo libera muitos arquivos de Epstein que estavam selados há anos. O Departamento de Justiça reteve a maior parte nas partes 1 e 2, e o Congresso tentou limitar danos com o marcador de redação. Mas a parte 3 é uma revelação. Jó passa dias vasculhando esses arquivos. Ele se surpreende ao ver milhões de americanos lidando com pobreza, violência e desigualdade econômica. Enquanto um círculo de elites brinca de Deus a portas fechadas em suas grandes mansões e casas de verão. A rede de Epstein penetrava o poder político dos Estados Unidos da América, finanças globais, agências de inteligência e governos estrangeiros. A história do tráfico, por mais horrível que fosse, parecia quase um enredo secundário comparado à escala de influência que ele exercia. O tom das conversas foi o que mais chocou Job. Desprezo pelo público e crença de que eram facilmente manipulados por espetáculo e distração. Enquanto Epstein e seus parceiros moldavam economias apostando na ruína de outras e planejando o caos e a guerra, isso causava um terremoto em toda a estrutura de poder global. Arquivos mostram acordos, influência, operações e coordenação secretas. Isso mistura partidos políticos, grandes corporações, agências de inteligência e os ultra-ricos. Ninguém é preso, nenhum vídeo de chantagem é divulgado, nenhuma grande figura política é acusada. Mas o Estado Profundo, antes visto como teoria da conspiração, foi parcialmente exposto. Ricos e poderosos seguem suas próprias regras em um jogo oculto do público. Cada vez mais americanos começam a dizer que o verdadeiro conflito não era esquerda contra direita, e sim o povo contra uma classe dominante unida por interesses próprios. Pesquisas indicam que 70% dos americanos não acreditam na versão oficial da morte de Epstein, nem no próprio trabalho. Isso o faz se sentir assustado e com raiva. Mas, se algo de bom pode surgir dessa tempestade, é a união. Um movimento nacional surge rapidamente. Eles pedem fim das guerras, das mentiras, menos dinheiro na política e solução dos problemas internos. Brindo a este trabalho, pensa enquanto se senta na varanda e observa o mundo selvagem à frente. Seu telefone quebrou o silêncio. Novo vídeo infográfico mostra por que 2027 será o pior ano. Oh Deus, ele pensa, lá vamos nós de novo. Descubra por que você não sobreviveria à Terceira Guerra Mundial ou clique neste vídeo.